Olá, Ramon Durães, é um prazer falar com você. Você está participando do canal Rede Insight, a pauta do dia eu aprendi a programar numa folha de papel. Eu queria te convidar para esse bate-papo, participa, lembra de comentar, mandar aquela chuva de like maneira e assinar o canal e participar de outras discussões. A gente conversa aqui sempre sobre um bate-papo direto da trincheira e a sua participação é fundamental. Então, eu estava conversando hoje aqui com o meu time e a gente estava numa discussão muito grande sobre um cenário complexo de um projeto, tá? E aí no meio dessa discussão eu falei, cara, pega uma folha de papel em branco e coloca aí esse cenário dentro dessa folha de papel em branco. O pessoal parou, cara, como é que eu vou sair do computador agora e parar e voltar para essa folha de papel, né? Foi isso que nós fizemos, tá? Então nós pegamos uma folha de papel, desenhamos o cenário, pegamos uma segunda folha de papel, desenhamos qual seria a reação desse cenário, um cenário complexo envolvendo microservices e uma grande jornada, e estabelecemos ali naquele momento um teste de mesa, tá? Para validar aquele processo. Então, isso é uma coisa que as pessoas acabaram perdendo ao longo dos anos e foi dessa forma que eu aprendi a programar. Se eu voltar você agora 25 anos atrás, tá? Quando eu comecei a programar, não tinha acesso a computador, não tinha acesso a um smartphone que você tem hoje, não tinha acesso a um tablet e nenhum outro dispositivo, né? Então, a grande oportunidade que eu tinha era ler um livro numa biblioteca pública, rodei várias bibliotecas públicas, aprendi a programar em Basic, lendo livros, olhando modelos de código, desenhando no caderno, tá, esses modelos de código e compilando mentalmente esses modelos de código. Não me pergunte como, mas a vontade de aprender era tão grande, tá, que eu mergulhei com tudo. E é com essa paixão, com esse propósito, que eu trabalho na área de software até hoje. Sou muito feliz pela escolha que eu fiz, tá? E de lá para cá eu venho acompanhando toda essa evolução, toda essa jornada de novas possibilidades de tecnologia, serviços de nuvem, a evolução do próprio Visual Studio, né, que eu venho acompanhando nesses anos. Se você voltar para trás, quando eu comecei era Basic, e hoje a gente tem a plataforma do Visual Studio Code e outras ferramentas, três grandes provedores de cloud, entre eles o Azure da Microsoft. Então a gente está num momento muito bom, tá? As próprias ferramentas, plataformas de desenvolvimento, linguagens, tudo evoluiu. Mas eu vou falar para você, para, na maioria das vezes, e analisa o problema que você vai resolver. E muitas vezes você consegue resolver o teu problema até de uma forma mais estruturada numa folha em branco de papel. Esse mesmo cenário eu uso muito também quando você está discutindo um projeto novo e não sabe qual é a visão da tela e o UX daquele cenário, né? Isso aqui é coisa chique, né? Falar em experiência de usuário hoje em dia é coisa chique. Mas na época, para evitar aquele conflito, se você quer um botão vermelho, se você quer um botão laranja, se você quer alguma coisa, a primeira coisa que eu falo, inclusive até hoje, faz um primeiro mockup da sua tela numa folha de papel em branco também. Desenha um quadrado feião com um botão como você quer. Por quê? Porque você começa a juntar todo mundo numa ferramenta que todo mundo sabe trabalhar, né? Então você consegue trazer outras pessoas que não são da área de tecnologia, você consegue trazer o time de desenvolvimento para discutir, e a partir daquilo ali também o time de tecnologia vai entender como materializar um software, né? Porque está visualizando também um comportamento. Isso é muito bom, porque em vez de você já sair desenvolvendo e depois voltar atrás, você já pulou alguns estágios. E aí eu lembrei desse tema, né? De como eu aprendi a programar numa folha de papel, tá? E se eu fiz isso, qualquer um de vocês pode também. Então, não importa o que você tem hoje, quais são as ferramentas. Hoje você tem acesso a conteúdo absurdo que você tem no próprio canal aqui do YouTube, no canal Rede Insight, em outros canais, apostilas, manuais, eventos, como eu falo sempre, a oportunidade de aprender é muito grande. E no seu dia a dia, nunca esqueça de colocar a sua pauta, quando você tem um problema, pode colocar numa folha de papel. Parece meio arcaico falar assim, né? Não, por que é que não bota no post-it digital para salvar a natureza? Eu estou te dando um exemplo prático, né, para você materializar uma solução e que pode te ajudar a resolver muitos problemas, tá? Porque às vezes você está numa discussão, ou você vai num quadro, ou você vai numa folha dessa, que é o famoso que nós chamávamos, não sei nem como é que chama hoje, teste de mesa, né? E é assim que eu compilava o meu software, você não tem ideia, não tem ideia, tá? Eu escrevia um código, passava o processo pelo if, verificava, passava pelo outro processo, e aí validava. Eu não tinha um computador para validar na época. E aí foi dessa forma que eu aprendi a programar. E aprendendo a programar dessa forma, se você começar a pensar simples e focar realmente no problema que você tem que resolver,
você vai ver que você vai conseguir resultados muito mais efetivos. E foi muito legal eu falar com uma galera muito mais jovem aqui no nosso projeto. A gente tem pessoas de todas as idades e o pessoal parar e refletir assim, nossa, nós estávamos um tempão conversando, cada um com uma ideia. Depois que a gente botou o flow nessa simples folha de papel, nós conseguimos ter uma discussão absurda, profunda, e antecipamos mais horas e horas e horas de discussões e de trabalho e até de um possível retrabalho, né? Porque você sentou para discutir um processo antes mesmo de sair desenvolvendo, principalmente quando é um processo complexo, envolve várias variáveis, e quando você materializa esse processo de alguma forma, as pessoas vão olhar, cada um vai ver, como eu gosto muito daquele cenário do jogo de xadrez, né? Às vezes chega alguém de fora e está com uma solução para uma jogada fantástica e você está lá mergulhado e não está vendo. Então quando você traz esse tipo de discussão assim, você provoca naturalmente uma conversação, uma colaboração e um maior engajamento das pessoas que estão envolvidas e vão surgir ideias de pontos de vista que você também não estava vendo, tá? E isso é muito rápido, né? Isso não gasta tempo. Às vezes, não vou fazer porque... Não, às vezes, dependendo do cenário, experimenta. Conta para mim se você já fez algum tipo de teste de mesa durante o desenvolvimento das suas aplicações. Eu tenho uma enorme curiosidade de saber. E essa é a dica do dia, tá? Ela pode salvar muita grana no seu projeto de software. É aquela dica de $1 milhão, porque você vai definir todo um processo e quando o teu time ou você começar a desenvolver, você já pré-compilou, né, aquela implantação. E isso é muito válido em cenários onde você tem discussões muito complexas e você precisa materializar todas as possibilidades. Porque aí você já vai com um pré-planejamento, como se fosse uma pré-build da codificação que você vai fazer. Depois você vai pegar e vai criar a codificação para materializar aquele cenário que você está visualizando. Faz sentido para vocês? Eu gostaria de ouvir muito a opinião de vocês sobre esse tema, tá? É uma coisa que eu pratico nos últimos 25 anos e de vez em quando eu vejo meu time lá discutindo, eu puxo isso. Aí o cara vem um tiozinho lá e o tiozinho entra e ajuda a resolver, tá? E é muito legal a gente ter essa convivência, esses pontos de vista diferentes. E quando você cria esse túnel de conversão, entra todo mundo bloqueado naquele objetivo de concluir aquela missão, tá? E aí não tem código, não tem compilação, não tem nada. Você olha o processo, discute, homologa e aí depois você cria quais são os próximos passos, né? Desses próximos passos você pode montar o seu backlog de ações que você vai construir e te ajuda até a ter mais foco. Quando você vai desenvolver, você vai olhando para aqueles itens que você já projetou. Faz essa experiência. Você vai ver que você vai reduzir o teu tempo de desenvolvimento. E isso pode ser feito em micro ações também. Todo backlog que você for construir, pensa em refletir sobre o que é esse backlog antes mesmo de codificar. Parece estranho isso que eu acabei de falar agora, tá? Mas a maioria das pessoas, e é uma tendência na nossa área, antes mesmo que o cliente explique o backlog, já pensa o quê? Como construir o software. Ou seja, às vezes de forma acelerada a gente já está pensando como codifica, se vai funcionar, se vai ser complexo, se não vai ser, mas a gente não entendeu o valor de negócio. Então, essa é uma outra provocação também. Quando você dá uma pausa assim, num papel em branco de reflexão, você vai ver que você vai reconstruir as suas ideias e vai dar um salto muito maior na qualidade do que você está produzindo, tá? Na eficiência e na velocidade também, porque você vai mais assertivo. Você já fez uma programação mental sobre o seu plano de ação, você vai transformar agora em código, tá? Então esse é um trabalho que eu considero super estratégico. Eu queria compartilhar com vocês. E o mais importante para mim, de estar compartilhando com vocês, é contar essa minha experiência, que eu aprendi a programar assim, né? Então eu comprei um caderno, uma folha de papel e ia escrevendo e validando e gastei muitas horas nisso até ter o acesso a um computador para poder realmente materializar aquilo, beleza? Eu estou no e-mail ramonduranz@2pc.software, manda sugestões, participa dos nossos canais RD Insights no Telegram, participa dos eventos que a gente organiza, participa aqui do canal, compartilha com outras pessoas, manda no WhatsApp, grupo, Facebook, LinkedIn, onde você quiser, convide outras pessoas para o canal RD Insights. Um forte abraço, até a próxima. Se você quiser bater um papo sobre como modernizar o seu projeto de software, entre em contato conosco também na 2pc.software, que nós podemos ajudar em todas as discussões de transformação digital de aplicação usando o nosso produto DevPrime. Forte abraço.